Aleluia, Deus é bom o tempo todo e as suas misericórdias, sua bondade é derramada no nosso coração, né? Hoje eu queria falar que tipo de olhar a gente tem, qual é o objeto do nosso olhar, e a palavra de Deus vai nos advertir: olharam para ele e foram iluminados. O olhar que transforma. Então, dependendo onde você está focando a sua mente, seu olhar, seu ouvido, até a sua fala, né? Isso vai te trazer vida ou vai te trazer negatividade, vai até abaixar sua imunidade, sabia? Que a gente é fruto também do que nós falamos. E olhando o texto bíblico que nos ensina, diz assim: olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, fixando os olhos em Jesus. Esse olhar pela fé, como olhar para Jesus, né? Pela sua palavra, essa obra vivificadora. Nós somos vivificados, irmão. Você foi vivificado. Mas me parece que muitas pessoas se dizem crentes da igreja, nova criatura, mas parece que o olhar está tão assim, ao contrário, está ao contrário daquilo que Deus propõe. Olhar firmemente é considerar a verdade bíblica de Cristo para a nossa vida, para a nossa reconciliação com Deus, nosso caráter e também as nossas ações. Não adianta falar eu sou cristão e fica vendo coisas que não valem a pena e fazendo coisas que não valem a pena. E aqui ele vai mostrar para nós que quanto mais o Espírito Santo trabalha na gente para conhecer a Cristo, nós somos renovados e fortalecidos. Ele vai mostrar, nesse contexto de Hebreus, que tinha situações, pecados, que estava se levantando, ele fala aqui, assediando, o pecado que nos assedia, que nos rodeia. E aí ele vai falar: corramos a corrida que está proposta. Todo ser humano ele busca sentido para a vida. Uns querem viver apenas para o seu bel prazer, suas vaidades, egoísmo, mas nós cristãos aprendemos com Jesus que o sentido e o propósito da vida é conhecer a Deus e fazer a vontade dele aqui na terra e ser parecido com Cristo. Resumidamente é isso, né? A partir dessa verdade a gente vai deslocando e se locando nesse processo, nessa corrida. Essa corrida é a nossa trajetória, a nossa caminhada. E como que está a sua caminhada com Cristo? Porque daí depende as demais coisas. Não adianta começar a falar: eu vou orar, você vai ficar rico, você vai pagar todas as suas contas. Eu creio que a gente tem que orar para a prosperidade. Está na Bíblia, 2 João fala isso, né? Assim como a sua alma é próspera. Então, essa trajetória da nossa vida requer mudança, requer seriedade, compromisso, santidade, motivações divinas. E às vezes a gente está tão distraído com as nossas coisinhas tão pequenas da terra, e aí a gente fica mal, porque o texto vai dizer assim, o qual por causa da alegria que estava proposta suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha que sofreu, está sentado à direita do trono de Deus. Jesus não teve medo de encarar os algozes por nossa conta. Esse mundo vil, os debochadores, os acusadores, os mentirosos, né? Não é só agora não, que tem gente que gosta de acusar os outros, tem gente que gosta de ficar dando indireta. Jesus também passou por isso, e ele tinha um propósito tão grande, que nada disso deteve ele, por amor a mim, por amor a você. Então eu gosto muito de olhar que ele suportou a cruz, e ele não deu importância às coisas estranhas ao seu redor. Esse dia eu tive que pedir perdão a Deus, porque eu fiquei tão incomodado por circunstâncias e pessoas que às vezes falam coisas e fazem coisas que você... E aí você tem que se calar, orar e botar na mão de Deus, né? Pessoas que tentam fazer motim, criar grupinhos. Então, às vezes fizeram isso com Jesus, tá bom? E agora nós temos que olhar para ele. Falar: Jesus, a obra é tua, nem o Senhor agradou a todos, né? Porque tem pessoas que querem escravizar você no conceito dela. E tem muito religioso assim. Mas agora, Jesus suporta a cruz e ele não faz caso, ele não fica se desgastando e deixar todo embaraço e falar: isso não vale a pena.
Então, eu quero conversar com pessoas que querem orar, que querem falar do reino, que querem servir. Não vem falar para mim de crítica, de fulano, isso para mim não serve mais. Eu estou aprendendo a olhar para Cristo e não fazer caso da ignomínia, ou da vergonha, ou da crítica, ou não sei do que, ou do descontentamento, porque, gente do céu, como que está aumentando o time do descontente, dos murmuradores? Vou falar baixinho, às vezes dentro das igrejas. Dentro das igrejas. Você é um cristão murmurento? Você faz parte da solução ou faz parte do problema? Você tumultua as coisas? Você avoluma a situação? Vamos orar, né? Deus me ajuda a confiar no teu poder. Eu estou lembrando de Caleb em Números. Deus mandou eles lá olhar, espiar a terra, e Deus disse: eu vou dar essa terra. Aí teve uma turma de 10, eram 12, 10 começaram. É porque os gigantes, mas Deus não falou. Então tem muita gente falando: eu creio na Bíblia, eu creio em Jesus, mas vive o contrário. É amargurado, é azedo. Assim não dá mais. Vamos olhar para Cristo e buscar essa graça. Que Deus nos ajude a olhar firmemente para Cristo. Esse olhar firme significa, sabe o quê? Que nada mais vai ocupar a prioridade da minha vida e do meu tempo, se não for a causa de Jesus, se não for a obra de Jesus. Eu quero ser parecido com Jesus. Ora por mim. Deus te abençoe e te guarde, porque quem tem Cristo tem vida eterna.